Boa noite. Mais uma vez temos a oportunidade, o privilégio de continuarmos a meditar nas Sagradas Escrituras, de sermos edificados pela palavra do nosso bondoso e amado Senhor. Hoje veremos o texto de Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao versículo de número 23. Mateus 13, de 1 a 23. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Verso 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino, a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas Porém, o cuidado do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este o frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Senhor, mais uma vez nós rogamos a Ti que nos dê entendimento, que Teu Santo Espírito ilumine mais uma vez nossas mentes e nossos corações, para que uma vez conhecendo, sabendo o que é bom, o que é perfeito, que a Tua Palavra nos aponta, para que cumpramos. Senhor, nos fortalece, nos sustenta, nos faz a cada dia amadurecer em santidade, em vida para contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que tipo de fé tem sido a nossa? Que tipo de vida nós temos vivido? Que diferença tudo que nós ouvimos da palavra de Deus tem feito em nossos dias, em nossas vidas?
Será que não necessitamos clamar ao Senhor por uma avaliação do alto? Ou até que o Senhor nos reforme, uma reforma de conceitos, de conduta, uma reforma de vida? Será que não deveríamos avaliar que tipo de ouvintes nós temos sido? O nosso Deus sempre nos chama a atenção para nós refletirmos sobre como temos nos posicionado diante do seu chamado. De que forma temos lhe respondido. Assim foi como com o povo de Israel. Nós vemos isso em Deuteronômio 30, verso 11 a 20, lá nas campinas de Moabe. O Senhor pega e fala para que todo o povo ali parasse. E através do seu servo Moisés, o Senhor fala para aquele povo que estava colocando perante eles a vida ou a morte, o bem ou o mal. Que escolhessem, que realmente resolvessem se queriam amá-lo e segui-lo tão somente ao Senhor, ou se queriam seguir a outros deuses. Então, estivessem o fazendo, mas que não entrassem naquela terra, se não dedicassem, se não buscassem honrar e viver completamente para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Ainda hoje, nosso Senhor tem lançado o seu convite, mas também tem nos questionado, tem questionado o nosso coração. E a pergunta é essencial: que tipo de ouvintes nós somos? Que tipo de ouvintes nós somos? É uma parábola, ela ilustra uma verdade espiritual através de uma história. É alguma coisa extremamente didática. Então o Senhor, por diversas vezes, fazia isso. Através de uma história simples, ele ensinava ali conceitos espirituais com uma profundidade imensa. O propósito dessa parábola, em especial, era exortar os convertidos no sentido de que eles testassem as suas disposições de coração, para ver se levavam a sério suas conversões, se de fato a conversão deles era verdadeira, genuína, se era uma conversão saudável, ou se era uma autoenganação ou enganação para os que estavam ao redor. Quando Jesus proferiu essa parábola, grandes multidões o acompanhavam. Eram curiosos, ouvintes ocasionais, pessoas que gostavam do pregador, alguns que se interessavam pelo pão e pelo peixe, e alguns feridos de alma, outros interessados realmente em aprender. Mas também tinham aqueles que, na verdade, desprezavam o Senhor e queriam, em realidade, a destruição do Senhor. E tinham até um espírito de incredulidade e de heresia, não é? A tal ponto que nós vimos anteriormente essas pessoas falando que o Senhor, na verdade, expulsava demônios pelo poder de Satanás. Era algo absurdo. Disposições diferentes, de corações diferentes. Jesus mostra que nem todos recebem a palavra da mesma forma, e isso ele está tratando nessa parábola. O fato de uma grande multidão seguir a Jesus não dizia nada, e o Senhor bem conhecia. Uma multidão recebeu o Senhor quando ele chegou ali em Jerusalém. Eles com palmas ali, colocavam e o clamavam, né? Hosana, que vem em nome do Senhor, e assim o exaltavam. Mas uma semana depois, uma multidão também gritava: crucificam, crucificam. Então, multidões nunca realmente afetaram ali o nosso Senhor de forma alguma. Existem motivações variadas, pessoas distintas, com corações diferentes, e nem todos receberão a palavra de Deus da mesma forma. Então, pessoas diferentes, corações com disposições diferentes, e a palavra do Senhor vai chegar no coração de cada um de uma determinada forma. Que tipo de ouvintes nós temos sido? Que tipo de ouvintes nós temos demonstrado pela nossa conduta que nós somos? Que tipo de ouvinte quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor sempre nos levanta esse termo, Mateus 13, versículo 9. Então nós ouvimos a palavra do Senhor, que nós ouçamos de fato. E o Senhor esteja nos dando entendimento nessa hora. Veja bem, todos ouvem a palavra.
A palavra é dada a todos ali. A palavra é semeada, é a mesma. A semente é a palavra de Deus. Então ela é semeada ali a todos. O semeador é o mesmo. Então a questão não é o semeador nem a semente. O problema não é nenhum dos dois. A mesma pessoa prega para todos. A palavra é só uma. As boas novas da salvação é uma só, não existe outra. Então o problema nem é a semente, nem é o semeador, mas os corações que são diferentes. O solo que é diferente. O coração aqui é tratado como diferentes tipos de solo, os quais o Senhor então aplica esse ensino. Que tipo de ouvintes temos sido? Em primeiro lugar, nós vemos um tipo de coração petrificado no verso 19. A palavra este refere-se não à semente, mas o tipo de pessoa que ele corresponde. Foi semeado à beira do caminho. À beira do caminho é os chamados trieiros ou trilhas. É um solo onde muitas pessoas passam e é um solo que foi compactado, um solo duro e que nós conhecemos bem ali, provavelmente todos já passaram por uma trilha. Não havia cercas para dividir as terras e as trilhas os dividiam. O solo então era comprimido, compactado, endurecido. Não se diz como essa pessoa recebeu a palavra. Para ele não fez muita diferença. A semente não penetrou, pois seu coração era duro. O que torna o nosso coração endurecido? O que nos deixa realmente com corações endurecidos e insensíveis? O pecado. A Efésios 4, 17 a 19, isso, portanto, digo, no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Efésios 4, 17 a 19. Um coração endurecido, insensível, nós podemos pensar num calo, né? Um calo no pé. O calo no pé é algo curioso, porque quanto mais aquele calo se endurece, ele aumenta, mais insensível se torna a superfície. Assim também, muitas pessoas têm como que um coração calejado, um coração insensível, um coração avesso à palavra do Senhor. É como esse calo no pé, que o pecado, então, que deixa insensível ali a palavra de Deus, a pessoa tende sempre a cometer um pecado após o outro, porque não se deixa ser afetado, não permite ali, de forma alguma, se coloca indiferente para com a palavra do Senhor. A característica dessa pessoa é essa indiferença. O solo seco, duro, não significa ser antirreligioso. Então, não quer dizer que a pessoa seja antirreligioso. Foi lançado a semente. Mas é indiferente. Jesus adverte sobre o perigo do pecado, pois o transitar dele em nossas vidas endurece o nosso coração. Uma pessoa que ouve, mas fica só nisso. A palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro, como diz a expressão, mas nunca desce para o coração, nunca vai à mente para que entenda, para que ame, para que pratique. Nos torna esse pecado da insensibilidade, torna então alguém com a dura cerviz. Ele não se rende, não adora, não se coloca servil ao Senhor. É alguém apático, distante, indiferente, negligente para com a vontade do Senhor. A semente que caiu no caminho, então foi pisada pelos homens. Os obstáculos, ali também vemos o maligno. O maligno arrebata, despoja, rouba, agarra,
Tais pessoas não conseguem aprender a palavra, pois são insensíveis e indiferentes. Um segundo tipo de ouvinte é o que tem o tipo de coração superficial. Vemos isso no versículo 20 e 21. Segundo ouvinte é o que tem mente e coração tipo solo rochoso. Sua reação recebe com alegria. Então a pessoa recebeu com alegria, mas isso não quer dizer muita coisa. Esse tipo de coração é entusiasta, porém superficial. Existe uma reação aparente, ali uma reação positiva, mas que não é fé salvadora, pois não estuda, a meditação, não avalia nem entende o quanto custa ser discípulo de Jesus. Vemos muito isso, por exemplo, em acampamentos, pessoas que, ou então um retiro, onde muitos ali voltam animados. Não é errado o acampamento e o retiro de forma alguma, mas a maioria volta muito animado e falando que está cheio ali, disposto a viver uma vida com o Senhor. Mas passado uma semana, aquela animação passa e o desejo e a vida aplicada à santidade, a ter um compromisso maior com o Senhor, se esvai. Aquilo é como fogo de palha que ali é consumido muito rapidamente. Não entende que devemos viver todos os dias confiados em Deus. A vida com Deus não é de vez em quando, não é um momento em especial e ponto, não. Nossa vida, cada dia de nossa vida, deve ser um acampamento, deve ser um retiro, deve ser um momento de alegria e satisfação do Senhor, de busca, de comprometimento na presença do Senhor. O seu problema? Essas pessoas não têm raiz em si mesmas, falta profundidade, são pessoas que creem apenas por um tempo, como podemos ver em Lucas 8, versículo 13, crentes ocasionais. Esse é o problema dos cristãos dos nossos dias, por apresentarem um evangelho fácil, um evangelho palatável, agradável a todos. Não. O evangelho tem que ser apresentado de forma verdadeira, de forma fiel. Essas pessoas às vezes recebem com alegria aquele evangelho que na verdade foi ele modificado para agradá-las. Acham a igreja, na verdade, um clube. Gostam de ouvir que Jesus é o Salvador, que Jesus lhes ama, que Jesus lhes vai abençoar. Querem saber que ele também mas não querem saber que ele também é Senhor. Então eles querem muita coisa. Eu quero as bênçãos de Deus, eu quero a alegria que o Senhor me dá, eu quero proteção, eu quero isso tudo. Mas não querem Ele como Senhor de suas vidas. Isso não. Esse compromisso, essa aliança, essas pessoas não querem. Isso elas desprezam. Os obstáculos, nós vemos realmente essas pessoas que amam mais os seus pecadinhos de estimação do que esse comprometimento. Não permitem Deus mudar o seu interior, o profundo do seu ser. Obstáculo, a angústia, a perseguição. Quando essas pessoas passam por essas situações de angústia, de perseguição, que é uma peneira de Deus ali para demonstrar realmente quem é de fato os seus servos, eles escandalizam, eles caem ali na armadilha. Segundo Lucas, desviam, apostatam, deixando a fé. Muitos continuam na igreja, mas sempre imaturos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Esse não tem raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Essas pessoas, quando chega o momento de confessarem mesmo a Cristo, nos momentos das dificuldades, nos momentos onde é para colocar a fé de forma prática em suas vidas, tem que ser uma fé ativa, essas pessoas negam ao Senhor, deixam de lado ao Senhor. O terceiro ouvinte é o tipo de coração mundano. A expressão entre os espinhos
faz menção a muitas coisas que sufocam a palavra. São os corações embaraçados com obstáculos, cuidados com o mundo. Eles têm ali, os cuidados são as ansiedades, né? Então as pessoas ali ansiosas com as coisas desse mundo. Esse mundo é a era, o século, o sistema de valores contrários a Deus. Então, essas pessoas se interessam pelos valores transitórios, passageiros que esse mundo oferece. Coisas interessantes, agradáveis por um tempo, interessantes que enganam, que cativam essas pessoas. É um corre-corre para agradar o eu, para agradar a pessoa, o coração dele. Ele quer ser agradado, ele quer ter essa alegria, essa satisfação. É falado fascinação das riquezas, fascinação por falsos prazeres. As riquezas aqui estão, essas dão enorme sensação de segurança. Essas pessoas são como o louco da parábola em Lucas 12, versículo 16 a 21, que fala que aquela pessoa realmente fez ali grandes celeiros onde pudesse guardar todos os seus bens e disse, agora eu posso aproveitar. Mas o Senhor então fala, louco, hoje mesmo te pedirão tua alma. E aquela pessoa juntou bens sobre a terra, mas não teve vida com o Senhor. Não buscou agradar a Deus, mas buscou, na verdade, os prazeres transitórios, o agradar a si mesmo. O seu Deus era o seu próprio bem-estar, as suas alegrias, os seus prazeres, as suas comodidades. O deleite da vida. O deleite da vida, Lucas 8:14, fala do que é chamado hedonismo, o prazer a qualquer custo, o grande Deus desse século e que sufoca realmente a palavra. As pessoas não querem saber de dificuldades, de provações, de perseguições. Elas querem o que é gostoso, o que é agradável. Não querem saber de um evangelho que é custoso, que tem uma cruz, que tem uma coroa de espinhos, que é um evangelho onde há então essas perseguições e até, em alguns momentos, até o dar a vida, o entregar a vida como demonstração de fidelidade ao Senhor. Essas pessoas não querem isso. Elas querem, na verdade, agradar a si mesmas. Elas querem o prazer a qualquer custo. Elas querem ser felizes. Elas querem receber tudo que sonham, tudo que lhes dá prazer. Doa o quanto doer, desde que não seja nelas. E elas desejam isso. E chutam o balde se não obtiverem. Elas mudam ali muitas coisas e não se importam com pessoas, não se importam com nada. Importam consigo mesmas apenas. Apenas consigo mesmas. Nenhuma outra pessoa, nenhuma outra coisa é mais importante do que o seu prazer. O resultado dessas pessoas são infrutíferas. Essas pessoas ouvem o evangelho, mas não produzem nada. São mundanos, buscam prazer acima de todas as coisas. E são pessoas mesquinhas, avarentas. Mas há um quarto tipo de ouvinte, um quarto tipo de solo, um coração diferente. Esse coração, que certamente é um coração onde o Espírito Santo preparou, arou, fez tudo aquilo que era necessário, é um tipo de coração receptivo. Verso 25. A característica desse coração é que recebe. Ouvem a palavra e a recebem. Isso é, retém a palavra. Essas pessoas guardam a palavra. E não só guardam, elas frutificam. Só podem conhecer um verdadeiro crente pelos seus frutos. Só podemos conhecer um verdadeiro crente pelos seus frutos. Não é nada de façanhas sobrenaturais, mas nós vemos o fruto do Espírito, o amor, a bondade,
a mansidão, o domínio próprio, caráter moldado e mudado, transformado pelo Senhor. Vidas que a cada dia o Senhor vai santificando pela sua palavra. O pastor Hernandes Dias Lopes diz: a semente que frutifica não é aquela que dá gosto ao ouvinte, é aquela que lhe dá pena. Quando o ouvinte, a cada palavra do pregador, treme, quando o ouvinte vai do sermão para casa espantado, então é a pregação que convém e que dará fruto. Devemos esperar não que os homens saiam dos nossos sermões e cultos contentes de nós, senão que saiam muitos descontentes de si mesmos. Não que lhes pareçam bem a palavra de Deus, mas que lhes pareçam mal os seus pecados, as suas vidas, as suas ambições. Concluindo, que tipo de ouvinte você tem sido? Eu tenho sido. Será um tipo de ouvinte com o coração petrificado, onde é necessário, então, a palavra de Deus como se fosse um martelo para esmiuçar a pedra? Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Talvez seja superficial, sem profundidade, sem compromisso. Você precisa, então, de disposição para obedecer. Clame ao Senhor. 1 Samuel 15, 22 diz: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Também existe um terceiro tipo, é o infrutífero. O coração infrutífero, essa terra infrutífera. Pare de querer viver a vida dupla. Um pé na igreja e outro no mundo, um crente, como dizia antigamente, o crente Raimundo, de forma alguma. Ninguém pode ter dois senhores, isso é impossível. Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós não podemos servir a Deus e ao Deus desse mundo. Nós não podemos servir ao Senhor e a outro que não Ele. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Somente a Ele prestarás culto. Devemos honrar somente o Senhor. Mas também existe um último tipo. E é esse que nós todos devemos ter. Os nossos corações como esse solo. E buscando sempre meditar e buscar no Senhor. Que todos tenhamos um coração receptivo, onde a palavra frutifica a 100, a 60 e a 30 por um. Que busquemos no Senhor essa avaliação do alto. Assim como existem ali as pessoas que vão nas fazendas, né, e verificam ali os solos que existem ali naqueles lugares, para verificarem o cultivo, o que é necessário ser tratado ali naquele solo, para que possa então a plantação possa render, frutificar. O Senhor sabe. O Senhor sabe se o nosso coração é adequado ou não. Se temos tido um coração infrutífero ou petrificado, ou um coração ali superficial, o Senhor o conhece. O Senhor o conhece. Que no Senhor todos sejamos tratados. E, se necessário, que o Senhor tire o coração de pedra e coloque um novo coração, um coração de carne. Que Deus o abençoe e que, se for da vontade dEle, tenhamos o prazer de meditar, de continuarmos a nos deliciar da sua palavra em uma próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.